Bom dia, meninos e meninas. Na videoaula de hoje, nós vamos continuar falando, das propriedades do som, das qualidades do som, qualidades ou propriedades do som, as duas terminologias são usadas. Deixa eu me localizar aqui. E dentro dessas qualidades do som, obviamente a gente vai tomar como referência o ouvido humano, qualidades que o ouvido humano consegue perceber do som, ok? Tudo bem? Eu vou pedir desculpa para vocês sobre a gravação da aula de hoje, mas eu estou um pouco rouco, né? Essa rouquidão não é Covid, não é nada disso. É que hoje de manhã eu dei aula presencial no colégio e pela característica da aula presencial e por estar muito tempo fora da aula presencial, eu acho que eu acabei falando alto demais e fiquei um pouco rouco, perdi um pouco da voz, ok? Tudo bem? Mas vamos lá, tem voz suficiente aqui para a gente gravar a aula. Vamos na nossa brincadeira. Bom, essa é a estrutura do nosso ouvido. Opa, foi mais rápido do que imaginava. Essa é a estrutura do nosso ouvido, né? Aqui veio o chamado pavilhão auditivo exterior, canal auditivo, membrana do tímpano. Toda essa estrutura é chamada de ouvido externo. Depois vem a membrana do tímpano, né? Ou ouvido ou orelha externa, né? Ouvido externo ou orelha externa. Depois você tem o ouvido médio, né? E o ouvido interno. O ouvido interno ele termina com as estruturas do labirinto, né? O pessoal que tem labirintite, né? Existem problemas exatamente nessa estrutura. E quais são as propriedades do som que essa estrutura consegue perceber? Ok? Então, uma das propriedades é o que a gente chama de altura do som. O que é a altura do som, né? Você já deve ter visto alguns cantores ou alguns músicos, né? Orquestras, bandas, aumenta o tom, abaixa o tom. Quando eu falo em altura, não vai associar com volume, tá? A altura do som é outra coisa, né? A altura do som é o que nos permite determinar se um som é grave ou se um som é agudo. Ela nos permite identificar a frequência do som, ok? Então nós temos os sons baixos, de baixa frequência, e os sons altos, de alta frequência, ok? Os sons graves, que são sons de baixa frequência, e os sons agudos, que são sons de alta frequência, né? E a minha voz agora ela está flutuando entre um grave e um agudo, entre um alto e um baixo, falhando, que nem é uma maravilha. Mas tudo bem, vamos lá. Quando nós falamos em altura do som, nós falamos em intervalo sonoro. O que é um intervalo sonoro? É essa razão entre duas frequências. Isso é que a gente chama de intervalo sonoro. Quando essa razão é um número inteiro maior que 1, né, nós estamos ampliando a frequência 2, é maior que a frequência 1. Nós estamos em um intervalo aonde estamos indo para um som mais alto. Quando essa frequência ela é um número fracionário, nós estamos com um intervalo, um número menor que 1, no intervalo aonde o F1 é maior que o F2, né? A frequência anterior é mais alta que a frequência posterior. Aqui, para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, né? Nós temos a escala musical, né? Para quem não conhece a notação americana de música, isso aqui equivale ao Dó,
Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e aqui é o próximo Dó. Então, essa escala, esses intervalos, eles são chamados de grupo. O Dó é o primeiro grupo, o Ré é o segundo grupo, o Mi o terceiro, o Fá o quarto, o Sol o quinto, o Lá o sexto, o Si o sétimo e o próximo Dó é o oitavo grupo, né? Aí nós temos, então quer dizer que a oitava do Dó é o próprio Dó? Sim. Só que é o Dó com uma frequência mais alta. Então o próximo Ré é o nono? Exatamente. Você já deve ter visto em algumas cifras musicais Lá menor com sétima, né? Lá menor com nona. Já deve ter visto essas expressões, né? Lá menor é um intervalo, é um acorde, né, composto por 3 notas e ainda tem uma quarta nota, a sétima nota, né? Então, se eu estiver com o Dó, a sétima nota é o Si. Se for o Dó maior, a sétima nota é o Si maior. Se for um Dó menor, a sétima nota é o Si menor. Não se preocupe com isso, nós vamos falar sobre isso à medida que a aula vai evoluindo. Pitágoras, que foi o cara que estudou isso, olha tanto que a teoria musical ela é antiga, ela não tem nada de novo, né? E Pitágoras é 600 anos antes de Cristo, né? Então isso aqui não tem nada, isso aqui tem 2.500 anos, se você considerar o estudo das escalas, né? Que nós conhecemos, que veio dos europeus. Se você for para os países orientais, isso aqui, gente, data de mais antigo ainda. Então, de um Dó até outro Dó, ou seja, no intervalo de tempo de uma oitava, significa que a frequência maior é o dobro da menor. Então, do primeiro ao oitavo grau, vamos voltar aqui, deixa eu te mostrar. Do primeiro ao oitavo grau, nós temos um intervalo de uma oitava, o que significa que a frequência do posterior, né, que é o oitavo acima, é o dobro da frequência do anterior. Quando nós vamos do primeiro grau para o quinto grau, né? Esse intervalo aqui, ó. Opa, peraí. Vou fazer aqui. Quando eu vou do primeiro grau para o quinto grau, depois eu mostro na apresentação. Né? Vamos chamar aqui de frequência do Sol, né? Vou chamar de FG. Né? Frequência do Sol. A letra G representa a nota Sol, não a... Tá? Cuidado. O que eu falei aqui é meio abrupto para a música, porque quando eu falo a nota Sol, é uma coisa. Quando eu escrevo isso aqui na música, é outra. Isso aqui é só a nota Sol. Isso aqui representa o acorde de Sol. Mas eu vou pedir autorização a vocês e vou cometer essa heresia. Eu vou usar as letras para representar não os acordes, mas sim as notas. Então, quando eu quero representar a nota Sol, que é o quinto grau, tomado a partir do Dó, desse Dó aqui, né, desse Dó, o Pitágoras percebeu que a nota Sol, o quinto grau, é 3 meios, 1,5 vezes maior a frequência do que o primeiro grau. Então, se essa frequência aqui for 10, essa frequência desse Dó é 20, e essa frequência desse Sol é 15. 1, 2, intervalo de 2, intervalo de 1, 2, intervalo de 3 meios.
O quarto grau é o Fá, né? O quarto grau, ou seja, a quarta nota, né? Dó, Ré, Mi, Fá. A quarta nota, você tem um intervalo em relação à nota fundamental. O quarto grau, você tem um intervalo em relação à nota fundamental de 4 terços. Então, com isso, Pitágoras conseguiu montar toda a nossa escala musical, né? A escala musical que os gregos, né, chamavam de escala natural, nós chamamos de escala natural, escala maior natural, né? Então eu tenho no intervalo de 1/8 a razão 2. No intervalo do primeiro ao quarto grau, aqui depois eu vou corrigir, tá, gente? Aqui não era para ser 8, não. Aqui era para ser, não era para ser 2, não. Aqui era para ser 8. No intervalo do primeiro ao quarto grau, eu tenho uma razão de 4 terços. No intervalo do primeiro ao quinto grau, eu tenho uma razão de 3 meios. E aí você tem, então, a escala maior, chamada escala natural ou escala maior. O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E olha as frações, como é que elas foram geradas. O Pitágoras, na prática, ele equacionou somente isso aqui, ó. Ele equacionou o Dó com o Fá, ele equacionou o Dó com o Sol e o Dó com o Dó, né? O dobro, 3 meios e 4 terços. Como é que ele gerou o Ré? Como é que foi gerada essa nota Ré que aparece aqui? Essa nota Mi e assim por diante, as outras duas. Aqui nós conseguimos gerar, conhecendo a frequência do Dó, a gente consegue gerar 1, 2, 3 notas musicais sem nenhum problema. Mas como é que foram geradas essas outras notas musicais? Né? Vamos ver? Então está aí o nosso campo harmônico, né? A gente chama de campo harmônico. Oh, meu Deus, faltou o intervalo aqui, ó. Faltou os tracinhos aqui, então Lá, Si e o Dó. Deixa eu anotar onde é que estão esses erros. Eu sempre anoto os erros para poder corrigir os slides depois. Então, olha só. O Sol é o quinto grau de Dó. Então, a frequência do Sol é 3 meios a frequência do Dó, que eu vou chamar de F1. O F5 é 3 meios do F1. Mas se eu contar a partir do Ré, eu estou contando a partir do Dó. 1, 2, 3, 4, 5. Mas se eu olhar a partir do Dó, vamos continuar com o Dó. A partir do Dó, o Fá é o quarto grau a partir do Dó. O Fá é o quarto grau. E nós acabamos de ver que a frequência do Fá, vou escrever aqui embaixo dela, a frequência do Fá é igual a 4 terços da frequência do Dó, porque o Fá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. O Fá é o quarto grau do Dó. Mas aí o que o Pitágoras sacou e já está aí embaixo, foi mais rápido do que eu. O nosso Sol, que é a quinto grau a partir do Dó, ele também é o quarto grau a partir do Ré. Essa frequência é a quinta frequência, é um intervalo de 1/5 do Dó, mas a partir do Ré ele é o intervalo de 1/4. E o intervalo de 1/4 diz que a frequência do Sol é 4 terços da frequência do Ré. Por que 4 terços? Porque o Ré e o Sol, a distância, o Ré e o Sol, o Ré é o grau 1, o Mi é o grau 2, o Fá o grau 3 e o quarto grau a partir do Ré é o Sol. Então, o Sol é o quinto grau a partir do Dó, mas o Sol é o quarto grau a partir do Ré.
Por ser o quinto grau a partir do Sol, ele é 3/6 da frequência do Dó. O Sol, por ser o quinto grau a partir do Dó, ele é 3/6 da frequência do Dó. E o Sol, por ser quarto grau a partir do Ré, ele é 4/3 da frequência do Ré. Então, fica fácil da gente brincar e construir a escala. Olha só, está aqui o Sol, esse Sol é igual a esse, igual as duas expressões, e daqui a gente tira que a frequência do segundo grau é 9/8 da frequência do primeiro grau, conforme estava o trabalho feito pelo Pitágoras há 2.500... Falhou, desculpa. 2.000 e tantos anos, meu Deus, 2.000 e tantos anos depois de nós, né? Anterior a nós, depois não, eu já estou maluco, já por causa dessa rouquidão, acabei confundindo o tempo. Então, olha o nosso intervalo: tônica, ou primeiro grau, quinto grau, 3/6, quarto grau, 4/3. Aí nós observamos que o Sol é o quarto grau do Ré. Ou melhor, o Sol é o quarto grau do Ré. Então, o Sol é 4/3 da frequência do Ré. Com isso, nós achamos a frequência do Ré. Como é que eu vou, a partir do Ré, achar a frequência do Lá? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. O Lá, vou escrever aqui, ó, o Lá, a frequência do Lá, né? Opa, a caneta aqui não quis. A frequência do Lá é o quinto grau, o Lá é o quinto grau do Ré. Deixa eu apagar esse traço aqui, ficou feio demais, né? O Lá é o quinto grau do Ré. Então, a frequência do Lá, ela é igual a 3/6 da frequência do Ré. O Lá é o quinto grau do Ré. Então, a frequência do Lá é 3/6 da frequência do Ré, que eu já conheço. 3/6 de 9/8, o que vai dar 27/16. Construída a frequência... Opa, foi mais rápido do que eu queria. Construída a frequência do Lá. Não, volta aqui. Como é que eu vou construir a frequência do Mi, que é esse 81/64? O Lá é o 1, 2, 3, quarto grau a partir de quem? Do Mi. Então, o Lá é o quarto grau a partir do Mi. Se o Lá é o quarto grau a partir do Mi, o Lá, a frequência do Lá, é igual a 4/3 da frequência da nota Mi. Mas a nota Lá a gente já conhece. Com isso, você vai montar a nota Mi. A nota Lá é igual a 27/16, que é igual a 4/3 da frequência do Mi. Esse 3 vem multiplicando, né? 27 vezes 3 vai dar 81. Esse 4 vem dividindo, 4 vezes 16 vai dar 64. Nós vamos achar esse valor. Com o Mi, eu acho a frequência de quem? Do Si. E assim por diante, né? Aí nós construímos a escala inteira, toda a nossa escala. E o Pitágoras não ficou satisfeito para fazer só essa análise, ele ainda sacou uma outra coisa. Uma coisa que vocês que estudam música, que os músicos tanto falam, né? Do Dó para o Ré, nós temos um intervalo que é chamado de um tom. Do intervalo do Dó para o Ré, na escala natural maior, nós temos um tom. Do Ré para o Mi, nós temos um tom. Do Mi para o Fá, meio tom. Do Fá para o Sol, um tom. Do Sol para o Lá, um tom. Do Lá para o Si, um tom. Do Si para o Dó, meio tom. Consegue perceber tudo isso? Agora, de onde que o Pitágoras tirou isso daí? Vamos matar? Não é nada difícil, né?
É só olhar os intervalos. Olha só, olha só. Ai, tá horrível, gente. Ô, voz horrível. Eu tô procurando uma escala aqui. Uma escala não, uma imagem. Pronto, achei a imagem que eu queria. Agora eu posso completar o meu material aqui. Olha como ficou a nossa... Do Dó para o Ré, a razão entre as frequências é 9 oitavos sobre 1. A frequência é Quando eu digo 9 oitavos, quer dizer que essa frequência é 9 oitavos da frequência fundamental aqui, que é o Dó. Então, esse intervalo é de 9 oitavos. Quando eu pego a razão, frequência do Mi para a frequência do Ré, eu vou pegar essa razão e dividir por essa. Quando eu faço essa divisão, 81 por 64 dividido por 9 oitavos, eu vou ver que a razão vai dar 81 por 64 vezes 8 nonos, o que vai dar 9 oitavos. Então, um intervalo de 1 oitava, um intervalo de um tom é um intervalo de 9 oitavos. Quando eu estou falando intervalo acima, do Dó indo para o Ré, do Ré indo para o Mi. E do Ré para o Dó, eu também tenho um intervalo, só que eu tenho um intervalo abaixo. Né? Se eu voltar aqui do Ré para o Dó, não vai ser 9 oitavos, vai ser 8 nonos. Que eu estou indo da nota maior para a nota menor. E quando eu faço essa razão do Mi para o Fá, do intervalo do Mi para o intervalo do Fá, olha só, é a frequência do Fá sobre a frequência do Mi. Eu estou fazendo 4 terços dividido por 81 sobre 64. Isso é igual a 4 terços que multiplica 64 por 81. 64 vezes 4, 256. 81 vezes 3, 243. Então, aqui nós chamamos de tom, aqui nós chamamos de tom, e aqui nós chamamos esse intervalo de semitom. Então, o intervalo de um tom é de 9 oitavos. O intervalo de um semitom é de 256 por 243. Em alguns livros de música, você vai encontrar 25 sobre 24. Ele dá uma aproximada aqui, ó. Ele tira a casa da centena e mantém só a casa da dezena, tá ok? É como se ele dividisse aqui em cima e embaixo por 10 e excluísse a casa decimal. Do Fá para o Sol. Do Fá para o Sol você tem um tom. E assim por diante. Olha como fica bonito isso dentro do piano. Repara, do Dó para o Ré eu tenho um tom. Significa que eu tenho o meio do caminho entre o Dó e o Ré. Que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o meio do caminho entre o Dó e o Ré. Esse sujeito, ele está à metade do tom. Metade do Dó. Então, vamos pensar assim, metade da distância entre o Dó e o Ré. Na realidade, isso aqui não foi o Pitágoras que fez não, tá, gente? Isso aqui foi outro cara. Do Ré para o Mi... Opa, vamos voltar. Do Ré para o Mi, eu tenho um tom. Não faz isso, computador. E do Mi para o Fá, eu tenho um meio tom, que é aquele 254 por... Esqueci o número. 200 e... Cadê? 256 por 243. E do Si para o Dó, observa do Si para o Dó, também eu tenho meio tom de 256 por 243. Se você observar nos pianos, as notas que são separadas por meios tons, elas não têm essa nota preta, essa tecla preta que aparece aqui, ó. Entre o Dó e o Ré, eu tenho um tom e tenho a tecla preta. Entre o Ré e o Mi, eu tenho um tom, eu tenho a tecla preta. Entre o Mi e o Fá, eu tenho meio tom, não aparece a tecla preta. Entre o Si e o Dó, não aparece a tecla preta. Mas entre o Lá e o Si aparece.
Ou seja, onde aparecer a tecla preta, eu tenho um tom. E a tecla preta? Do Fá para essa tecla preta, eu tenho meio tom. Dela para o Sol, eu tenho meio tom. E assim por diante. Então, quando você falar para mim que gosta de música, e eu vou concordar com você que eu também gosto de música, mas falar para mim que não gosta de matemática, eu vou dizer, você é um ser incoerente. A música é uma das aplicações mais bonitas da matemática, né? Olha quanta música é bonita. Olha o quanto foi a sacada do Pitágoras quando ele montou isso. E como ele não media a frequência, né? Ele tinha dificuldades, não tinha a tecnologia que nós tínhamos hoje, ele fazia isso alterando o comprimento das cordas, né? Uma corda maior, frequência mais baixa. Uma corda menor, frequência mais alta. Tá ok? Na próxima aula, que é a aula de exercícios, eu vou ligar o contrabaixo e vou mostrar para vocês esses tons de frequência mais alta e frequência mais baixa. Então, a altura do som é a propriedade do som que me permite dizer se um som é grave ou se um som é agudo, né? 20 Hz é o som mais agudo que a gente escuta, é o som, não, perdão, o som mais grave, né? É o som mais baixo que a gente escuta, e 20.000 Hz é o som mais alto. Aos meninos que estiveram na aula presencial, eu brinquei muito em sala de aula com fala mais alto. Fala mais alto. E a pessoa berrava. E eu não queria que ela gritasse, eu queria que ela falasse, fizesse um som mais agudo. Né? Um som mais agudo. Falar mais alto é emitir um som mais agudo. É falar o que você ia falar com um som mais agudo. Falar mais baixo é emitir um som mais grave. Outra propriedade que nós conseguimos perceber do som é a intensidade sonora. E essa é legal. Ela nos permite distinguir sons fracos e fortes. Quando em sala de aula eu falava, fala mais alto e a pessoa quase que gritava, né? Se vocês para quem assistiu a minha aula no presencial, quando eu falei fala mais alto, as vítimas para quem eu perguntei, que eu pedi para falar mais alto, eles falaram mais forte. Estavam falando. Eu agora estou falando mais fraco. Eu não estou falando mais baixo. Eu estou mais fraco. E agora eu estou falando mais forte. Eu não estou falando mais alto. Então, quando você mexe no volume do som, você está alterando a força do som. Um volume grande é o som forte. Um volume pequeno é um som fraco. E isso define uma propriedade que nós chamamos de intensidade, né? Que é a energia por tempo, ou como a gente mais aparece, né? Potência por tempo. Potência, energia por tempo a gente chama de potência. Potência por unidade de área. Área do quê? Que área é essa? Opa! Né? Essa área que eu estou falando aqui, deixa eu tirar essa figura daqui. Essa área que eu estou falando aqui imagina, com muito esforço e boa vontade, que isso aqui sou eu falando. O som vai para todas as direções, para frente, para trás, para um lado, para o outro. Nesse caso aqui, eu não tenho som direcionado. Eu posso direcionar o som, mas eu não estou fazendo isso. Isso significa que o meu filho que está no outro quarto me escuta. Isso significa que a minha esposa que está no outro cômodo me escuta. O meu cachorro me escuta e todo mundo está escutando eu dando aula. Então o som está se propagando aqui. No meio, a frente da onda sonora seria uma frente esférica. Então, essa é uma esfera centrada em mim. Eu sou a fonte sonora, ok? À medida que o som vai caminhando, essa onda sonora vai desenhando uma esfera cada vez maior.
a energia do som que eu falo está sendo distribuído nesta esfera, depois nesta esfera e assim por diante. Ou seja, a intensidade do som que eu produzo está diminuindo. Não porque eu estou perdendo potência, não porque eu estou perdendo energia, é porque essa energia por tempo, essa potência, está sendo distribuída numa área cada vez maior. Olha como isso aqui fica na figura. Aqui nós temos a nossa fonte sonora, aqui a nossa esfera, que é a frente de onda, e à medida que a distância vai aumentando, olha o que acontece com a área dessa frente de onda aqui, ó. Ele fez só uma seção da área, né? Ele pegou só um pedaço da área, né? Mas olha o que está acontecendo com os pedaços proporcionais. Estão sendo aumentados, né? Essa área aqui é 4 vezes essa de cá e assim por diante, né? Então, quando eu aumento a distância que eu estou da fonte sonora, eu aumento, a área da esfera que esse som se propaga. E ao aumentar a área da esfera, eu diminuo a intensidade sonora, né? Então, observe que a minha intensidade sonora será dada potência por área. Intensidade sonora, potência, área de uma esfera, 4πr ao quadrado. Então, para quem está nessa distância R aqui, eu tenho uma intensidade sonora I. Se eu tiver uma distância 2R, ó, o P se mantém, o 4 se mantém, o π se mantém, só aumentei o raio. Dobrei o raio. 2R ao quadrado fica 4R ao quadrado. Ou seja, para quem está aqui, a intensidade é I. Para quem está na 2R, a intensidade é I sobre 4. Para quem está em 3R, a intensidade é I sobre 9. Opa, sobre 9, professor. Ok? E quanto maior for a distância, menor será a intensidade sonora. Se você estiver extremamente distante, vai chegar uma hora que você vai falar, não tem som. Na realidade, ele existe. Mas ele está numa intensidade tão pequena que o nosso ouvido não consegue perceber. Olha que legal. É silêncio. Para nós, seres humanos, né? Para nós, seres humanos, isso seria o silêncio, né? Sons que nós não percebemos, ou porque esses sons têm frequências muito baixas ou muito altas, ou porque esse som tem uma intensidade mais baixa do que aquela que a gente não consegue ouvir. Nós temos uma intensidade sonora mínima. E ao mesmo tempo também existe uma intensidade sonora máxima. Cuidado com isso e cuidado com esse objeto aqui que eu estou na mão. Esse objeto do mal que eu estou na mão. Está mostrando para vocês esse objeto do mal aqui. Fone de ouvido. Isso requer muita responsabilidade. Principalmente este fone de ouvido aqui, tá? Que você coloca dentro do canal auditivo. Ah, o som está baixo, mas a intensidade sonora está alta. A fonte está colada à membrana do seu tímpano. O som pode estar baixo, mas a intensidade não. A potência pode ser pequena, mas a intensidade não. Quando você mexe no volume do som do aparelho sonoro, você está aumentando ou diminuindo a potência. E a intensidade vai depender desse volume que você colocou na potência, desse valor que você colocou na potência e da distância que você vai colocar esse objeto do seu canal de auditivo. E no caso desse objeto do mal que eu uso para correr, que é o fone de ouvido, ele fica dentro do canal auditivo. Isso significa que eu coloco o volume dele muito baixo. Bem pequeno. Por quê? Porque mesmo com volume baixo, pela proximidade,
ele vai me dar uma intensidade sonora grande. Ok? Então vamos lá, vamos continuar nossa aula. E eu espero que eu tenha voz para terminar essa aula. Nível sonoro. Você já ouviu falar no tal do decibel? Isso aí é o nível sonoro. Nossa, ficou feio essa escrita aqui, né? Essa escrita ficou muito feia. Será que eu consigo corrigir isso aqui? Vamos corrigir isso aqui? Tá feio demais. Isso aqui é... Agora eu vou escrever aqui. Agora ficou bonito. Agora a escrita ficou bonita. Essa daqui é a chamada intensidade sonora mínima. O que é essa intensidade sonora mínima? É a menor intensidade sonora que eu consigo ouvir. Vocês lembram da função exponencial que você estudou lá na matemática no primeiro ano? Ela vai aparecer aqui, ó, no nível sonoro. O intervalo musical, o intervalo entre duas frequências, ele vai definir o nível sonoro através dessa função exponencial. 10 elevado ao nível sonoro é igual a I sobre zero. Quem é esse I zero? Sempre vai ser esse indivíduo aqui, ó. 1 vezes 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Em alguns exercícios do nosso livro, tá? Ele trabalha aqui com centímetro quadrado e coloca aqui 10 a menos 4. Mas é só uma adaptação de base, é só uma adaptação de ordenada. De escala, ok? Então, quando você vê 10 a menos 14, pode reparar que aqui embaixo não vai estar em metro quadrado, vai estar em centímetro quadrado. Professor do céu, eu não sei trabalhar com uma função exponencial, me ajuda. Ajudo. Sabe o que eu vou fazer para te ajudar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar uma propriedade, eu vou aplicar o logaritmo de 10 elevado a beta e o logaritmo de I sobre zero. Estou te ajudando. Quando eu faço logaritmo na base 10 de 10 elevado a alguma coisa, isso facilita a minha vida, por quê? Porque existe uma propriedade da função logaritma que o logaritmo de A na base x, A elevado a x, quando eu tenho isso, oh meu Deus do céu, escrevi besteira. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Quando eu tenho o logaritmo de x, você lembra o que é o logaritmo de x? O que é o logaritmo de A na base x? Não, vou escrever de um tipo diferente, peraí. Logaritmo de A na base B, agora vai ficar bonito. Logaritmo de A na base B igual a x. Eu estou falando para você que B elevado a x é igual a A. B elevado a x é igual a A. Esse número elevado a esse é igual a esse. E aí, quando eu pego, por exemplo, logaritmo de 100 na base 10 é igual a x, isso significa que 10 elevado a x é igual a 100. 10 elevado a x, 10 elevado a x é igual a 100, mas 100 é 10 ao quadrado. Então, x é igual a 2. Quando eu falo para você logaritmo de 1000 na base 10, quanto é que é o logaritmo de 1000 na base 10? É x. 10 elevado a x é igual a 1000. Mas 1000 é 10 à terceira. Então, x é igual a 3. Observa aqui em cima. 10 elevado à terceira. Logaritmo de 10 à terceira na base 10 é 3. X é igual a 3. Então, se eu aplicar o logaritmo aqui e aqui, eu vou escrever que o nível sonoro é o logaritmo de I sobre zero. A unidade do nível sonoro é o Bel. Professor, mas eu nunca ouvi falar em Bel, eu ouvi falar em decibel. Aí já é uma subunidade do nível sonoro. É você dividir o nível sonoro em 10 partes. Essa subunidade do nível sonoro, 1 decibel, né? que é escrito assim. E aí o nível sonoro em decibel, se você tem um nível sonoro em decibel e quer ele em bel, é só você pegar esse 10 e multiplicar.
Aqui o seu livro foi muito descuidado, mas eu estou usando a anotação do livro. Ele usou o mesmo nível sonoro em Bel, o mesmo símbolo para Bel e para decibel. Ô, professor, como é que eu vou saber então se eu vou usar com o 10 ou sem o 10? Se eu der a unidade do nível sonoro em Bel, você tira o 10. Se eu der a unidade do nível sonoro em decibel, você coloca o 10, tá ok? E na maioria dos problemas, gente, o nível sonoro aparece em decibel, como acontece aqui nessa tabela. Essa tabela é uma das tabelas mais loucas que eu já vi da face da Terra, né? A aterrissagem de um avião, 140 decibel, né? Isso é meio absurdo. Professor, quer dizer que um avião aterrissando não faz um barulho? Faz um barulho absurdo. Você pode olhar para o cara que trabalha no aeroporto, ele tem fone de ouvido para abafar o ruído. Mas ele que está lá na pista. O avião está pousando agora e eu estou a 54 quilômetros dele. E qual é o nível sonoro desse som que o avião produziu aqui na minha casa? É zero. É um nível sonoro muito baixo. Então, essas tabelas que você vê de nível sonoro, elas têm um erro, que é não dizer qual é a distância que o som, a fonte sonora, está do operador, do medidor do som. Né? Quando a gente fala silêncio absoluto 0 decibel, tudo bem. No interior de uma igreja, o nível sonoro é de 10 decibéis. Mas se você estiver do lado daqueles órgãos acústicos gigantescos, daquelas catedrais europeias, que a catedral quase toda é o órgão, se você estiver do lado daquele órgão, o nível sonoro é muito mais alto, é bem mais acima, porque você está do lado da fonte. Então, essa tabela, eu mostrei aqui para você verificar que o nível sonoro está em decibel, mas ela é só para, enfim, loucura. Porque eu não sei qual é a distância. Conversa normal, 60 decibel. O que significa isso? Ah, uma conversa normal, ninguém está berrando, ninguém está... Mas qual é a distância entre as duas pessoas? Né? Porque eu posso ter de 60 decibel eu conversando próximo a você, e pode ter um som de 60 decibel de uma caixa de som que está lá distante, num volume, numa potência alta, mas o som chega até mim a 60 decibel. Eu fui para um show, né? Fui para um show de rock, né? E fiquei distante de todo mundo. Ficou a muvuca lá na frente, eu fiquei lá atrás. Eu vou escutar um nível sonoro baixinho. A potência do que está sendo transmitida é alta. Né? Eu estive... Nossa, faz muito tempo. O último show de rock que eu participei, meu Deus, faz muito tempo. Né? Foi um show do Legião Urbana. E a potência era alta do som. Mas como nós ficamos afastados, o nível sonoro era baixo. O nível sonoro alto não implica numa potência alta. Você tem que relacionar a potência à distância. É por isso que eu falo desse objeto. Esse aparelho de som, ele é de baixa potência, mas ele é de alto nível sonoro. Por quê? Porque eu coloco ele dentro do meu canal auditivo. Ok? Pessoal, vou encerrando a aula de hoje. Desculpa a falha na voz, né? Essa aula presencial, ela me custou um pouquinho mais caro do que a aula virtual. Eu acho que eu me empolguei, né? Vendo vocês, né? O meu aluno, de repente, depois de quase 2 anos, o meu aluno tinha cara, né? Tinha aparência, tinha som, tinha textura, tinha pele, e eu realmente desacostumei com isso, né? E acabei perdendo um pouco da voz. Próxima aula, nós vamos continuar falando desse assunto, mas na próxima aula eu vou falar basicamente, nós vamos fazer exercícios a respeito disso, né, com bastante calma, principalmente quando for nível sonoro, quando a gente for falar de escala, de logaritmo, como calcular esses logaritmos e tudo mais. Não se desespere. Nós vamos fazer isso com muita calma, ok? Vejo vocês na próxima aula. Até mais.